A professora Arlene Clemecha deu uma entrevista para o Juca Kfouri sobre as questões do Oriente Médio. Vamos ver juntos. Juca, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer participar desse programa, ter essa conversa. Lá na TV. Pois é, essa pergunta é quase um soco no estômago, porque a gente parece que não sai dessa situação há décadas e décadas, a pergunta permanece sempre essa, e ainda por cima com a perspectiva sempre de uma crise maior do que há precedente. Agora, eu queria só trazer um elemento aqui. A paz, a falta de paz não é só no Oriente Médio, né? Esse conflito não está restrito ao Oriente Médio e ele atinge ramificações que se estendem mundo afora e dentro da própria sociedade americana. Aliás, dentro da própria sociedade americana, não sei se a senhora leu hoje um artigo do Greenwald, na Folha de São Paulo, dizendo que a sociedade estadunidense está por aqui com o apoio do governo dos Estados Unidos em relação a Israel, que apenas aqueles que têm mais de 50 anos ainda se mantêm apoiando Israel, que a juventude está contra, até quem atribua a derrota do Biden ao fato dele ter apoiado Israel quando fez o que fez em Gaza. Isso faz algum sentido para a senhora? Claro, faz todo sentido, porque a sociedade americana, os jovens principalmente, que não vêm de um pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a instrumentalização e a culpa mundial pelo Holocausto, como isso fica mais longe, por mais que se tente sempre, por parte do establishment sionista israelense, recozinhar e utilizar essa narrativa, e o fazem definitivamente, mas os horrores da guerra em Gaza, o horror do genocídio, realmente virou uma chave na sociedade americana, né, que se vê como responsável por isso, foi o seu governo, né, o governo anterior, Biden, e agora com Trump a situação piorando. E, de fato, Biden perdeu muitos votos na medida em que, né, o seu partido, os democratas, né, perderam tantos votos na medida em que não pararam o genocídio e, pelo contrário, colaboraram, armaram, enfim, foram partícipes, e essa conta ainda vai chegar. Bom, é o que se espera, mas para a sociedade americana ela existe, ela é muito palpável, e tem ainda muitos indícios de que o AIPAC, que é aquele lobby sionista dentro dos Estados Unidos, tão poderoso no financiamento de candidatos às eleições americanas, né, de ponta a ponta dos Estados Unidos, o AIPAC está perdendo o seu espaço, né, tem muitos candidatos agora que simplesmente não querem, porque dizer que tem relação com o AIPAC pega mal. Então, não é uma questão de deixar de apoiar Israel porque é alguma questão judaica. Não, é muito objetivo. Houve um genocídio, esse genocídio Dani. Não acabou, Israel está envolvendo os Estados Unidos em guerra sem fim. Sim. Os Estados Unidos estão se envolvendo porque as suas lideranças assim querem, e a população está cansada disso e está vendo a crise econômica bater às suas portas de maneira fortíssima dentro do país, toda uma juventude que está com dívidas enormes, né, porque terminam os estudos endividados nos Estados Unidos por causa dos preços das universidades naquele país, que ainda estão sendo perseguidos por manifestarem suas posições contra o genocídio, que agora tem que enfrentar nas ruas de muitas cidades uma polícia miliciana, que é essa polícia do ICE, né, essas forças do ICE. Então, tem uma situação dentro dos Estados Unidos de cansaço, e ainda Trump, que venceu numa plataforma política dizendo que não iria continuar promovendo guerras infindáveis no Oriente Médio, e ele está entrando numa guerra que, se a guerra do Iraque foi criticável, e criticável pelo próprio Trump, que usou isso na sua plataforma política eleitoral, a guerra ao Irã promete ser infinitamente pior, porque o Irã não é o Iraque. O Irã é 4 vezes o Iraque em termos de potência, de numérica, de tamanho, de história, de sociedade, de importância. E os Estados Unidos não sabem o que estão fazendo lá dentro. Não tem um objetivo claro. Não sabem como vão sair, não sabem como que isso vai terminar. Então, a população americana castigada no seu dia a dia, na sua situação econômica, financeira, de moradia, de estudos, de tudo mais, e ainda com tanta repressão interna agora com o ICE, e tudo isso que o governo Trump está trazendo,
está dizendo, olha, não queremos AIPAC, não queremos guerras infindáveis fora do país, não queremos um presidente entrando em guerra sem consultar o Congresso. E agora vamos ver como que isso vai refletir, claro, nas eleições de meio termo do próximas. Professora Arlene Clemecha, imagino que a senhora tenha visto o que até virou meme nas redes, dizendo que coisa curiosa, todas as vezes que os Estados Unidos invadem um país para instalar um regime democrático, encontra petróleo. Que coincidência. É isso? Pois é, né? E Venezuela, aqui nosso vizinho também que o diga, quer dizer, foi o primeiro da fila, né? Começou com todos os ataques a barcos completamente injustificados, sem qualquer comprovação, e mesmo que fossem traficantes, esses barcos, esses supostos traficantes... Mesmo que fossem traficantes, não era para ter sido feito o que foi feito, gente. Não era para ter sido feito, porque não é para gostar da Venezuela. É para reconhecer que nós começamos 2026 num completo absurdo. Não podem ser eliminados, simplesmente tem que ser presos, julgados, seja o que for, você não pode eliminar um suspeito dessa forma, e depois Maduro removido, país petrolífero, produtor de petróleo, e agora o Irã, agora veja, além do elemento petróleo, a gente tem que levar em consideração que há um duplo cálculo aqui, né? Tem o cálculo norte-americano, né? Hegemonia mundial, não perder seu espaço, pelo menos no continente americano, ascensão da China, a Rússia, como que, a ascensão da Rússia não, mas a ascensão da China, o papel da Rússia, como que ele vai se posicionar no mundo dentro dessa configuração, e tem o fator Israel, que tem os seus interesses próprios, não são interesses norte-americanos, mas há uma convergência histórica entre política israelense e norte-americana e o entendimento dentro do establishment norte-americano de que é importante ter esse aliado na região, é importante apoiar Israel, é importante a existência de Israel para a fragmentação, para o enfraquecimento, balcanização, para a exploração do petróleo. Então, esses dois elementos, né, que são, digamos, uma intervenção direta para a exploração de petróleo, poderia ser muito mais simples, e apoiar os interesses de um aliado que joga a seu favor na região, e cujos interesses, na verdade, muitas vezes vão além do que são os interesses mais palpáveis norte-americanos, né? Israel realmente joga com o enfraquecimento dos países ao redor para a expansão das suas fronteiras. E Netanyahu vê essa como uma grande oportunidade, esse momento. Então, a senhora fez referência, é inevitável que se faça, à Venezuela. Nós que lidamos com jornalismo e com audiências, percebemos o seguinte: aparentemente, a questão venezuelana, pela proximidade, por tudo, atrai muito mais atenção no Brasil do que está atraindo um episódio ainda pior do que o que os americanos fizeram em Caracas. A senhora diria que isto ainda, nesta época que qualquer crítica a Israel é tratada como antissemitismo, né, que é a velha arma dos sionistas, a senhora acha que esse interesse ainda menor do que acontece em relação a um país vizinho tem a ver mais com a proximidade ou mais com a chamada islamofobia? Veja, primeiro pode me chamar de você, por favor, Juca. Há o interesse... São duas dimensões, né? De fato, no nosso continente, o Brasil teve, na última década, pelo menos, um interesse muito pequeno pelo seu entorno, né? Poderia ser maior, poderia ter um envolvimento maior pelo seu entorno, o tamanho do Brasil no continente. Então, é considerado e é vista, e a gente entende que a estabilidade do continente
é muito importante para o Brasil e que possivelmente o Brasil não esteja exercendo a liderança em termos de mediador, promotor de diálogo, aquele capaz de colocar freio em crises, que poderia e talvez fosse realmente interessante que fizesse. Então, é muito justificável ver uma falta de engajamento do Brasil na região, dado o risco que essa região está sofrendo agora com o governo Trump, um risco muito maior do que jamais teve nos últimos anos, né? O governo Trump aberta e declaradamente diz que quer restabelecer sua hegemonia no continente americano, de norte a sul. Então, essa crise na Venezuela, o que vai acontecer com Cuba, são fundamentais para o Brasil, né? É a nossa região. Agora, se a islamofobia joga um papel no Oriente Médio em atrair atenção para aquela região, a islamofobia joga um papel na justificação, na facilitação para a opinião pública aos ataques ao Oriente Médio. Então, a opinião pública mundial, e no Brasil, inclusive, setores imensos dela, não vou generalizar, aceitam muito mais que se ataque o Oriente Médio em geral, e acham justificável, e acham normal, e acham que esse governo iraniano, por ser um governo autoritário, um governo islâmico, xiita, precisa ser derrubado a qualquer custo, mesmo sem qualquer, né, indício de que o Irã estivesse à beira de atacar qualquer país, porque de fato não estava, né? Então, a islamofobia tem um papel muito importante na configuração de um clima, de um entendimento, de uma aceitação da opinião pública em relação a ataques contra o Oriente Médio. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!